Então, nós vamos falar hoje sobre detox, depuração, limpeza de fígado e vesícula, desverminação e suco verde, tá? Então, eu vou começar pela história que eu acompanhei de como se desenvolveu essa moda do detox e do suco verde, tá? Então, o que acontece? Aproximadamente uns 5, 6 anos, começou a moda do tal do detox e do suco verde. Então, toda manhã, principalmente o pessoal que faz academia, o pessoal mais que se importa mais com o corpo, né, com a parte bonita do corpo, a parte estética do corpo, pegou a moda de fazer o tal do detox todas as manhãs. O que esse povo coloca no detox? Então, coloca lá uma folha de couve, um pedaço de legume, cenoura, beterraba, berinjela, alguma coisa assim, uma fruta, água, coloca até uma proteína lá, bate tudo no liquidificador, quebra todas as fibras e manda bala, tá? Então, aí, o que aconteceu? Meu consultório, até alguns meses atrás, era embaixo de uma academia. E eu comecei a observar que apareceu muito mais pacientes com problemas na tireoide do que antes do suquinho detox, tá? Principalmente o povo que fazia academia, ia no consultório dizendo que estava com problema, que não conseguia emagrecer, que estava fazendo a academia tudo certinho, fazendo a dieta e não conseguia emagrecer. Então, eu pedi um exame, que nós já trabalhamos lá sobre a tireoide numa outra live, né? Pedia os exames e buf, gente, tava com hipotireoidismo. Aí eu perguntava sobre os hábitos, né, da pessoa, e a pessoa sempre me contava sobre o suco com couve ou brócolis ou alguma coisa verde escura logo de manhã em jejum. Então eu falava, olha, é isso que tá roubando o teu iodo, tá roubando o iodo do teu corpo e a tua tireoide tá ficando deficiente e é isso que tá prejudicando você dessa forma, tá? Então, o que eu comecei a fazer? Ou, né, tem gente que é teimosa, que não tem como você falar para a pessoa e explicar para a pessoa 1 mais 1 é igual a 2, que a pessoa não vai fazer. Então, para algumas dessas pessoas, eu coloquei o iodo. Então, iria pingar no seu suco algumas gotinhas de iodo. Mas aí tinha ainda o segundo problema, que é o seguinte. Frutose é um açúcar que sem fibra chega no sangue e se transforma em glicose, tá? Então, a fruta, você comer a fruta, mastigar a fruta, é bom, é saudável, gente. Ela é cheia de fibra, de vitamina, de minerais, de oligoelementos, enfim. Ela é muito boa, é muito rica, toda fruta menos a carambola, tá? A estrelinha joga fora, que ela te leva para o céu. Então, uma estrelinha, depois eu explico certinho sobre a carambola. Se eu esquecer, vocês me lembram ali, tá? Senão eu vou perder o fio da meada. Então, o que acontece? Quando você liquidifica um legume ou uma fruta, a frutose que tem nele, ela faz glicogênese. Ela se transforma em glicose no teu organismo. Então, é a mesma coisa que você esteja tomando algo adoçado com açúcar refinado, gente. Tá? Então, esse suco batido no liquidificador de manhã cedo não é bom. Nem manhã cedo, nem hora nenhuma, tá? Então, esse detox que o povo diz que faz, ele não é bom. O que acontece? A princípio, quando a pessoa começa a fazer esse detox, acontece a eliminação de líquidos. Então, a pessoa fica animada, porque, nossa, eu eliminei 3 quilos em uma semana com suco detox. Lógico, aconteceu que você está eliminando líquido. Eliminou líquido, drenou, o teu sistema linfático teve um up por causa de todas esses componentes que você usou que tem efeito diurético, e você eliminou líquido, isso vai voltar, tá? Então, não se anime com essas perdas de peso repentina no começo de um tratamento com sucos, chás e etc, tá? Aí, tá bom, então, isso daí eu não faço, já socorro, isso daí não é legal. Então, você pode até fazer se você fizer o seguinte, tá? No teu suco lá que você toma, que você coloca o verde, a fruta, o legume, o que você vai fazer? Você vai colocar entre 5 e 6 gotinhas de Lugol, iodo inorgânico mais iodeto de potássio, tá? Que você manda manipular 5%.
Se você não consegue manipular sem receita, você pode pedir da Kátia, do Eduardo, do César, ou pede uma receita para mim, eu te dou uma receita, e você vai fazer isso. A Márcia Martinelli está perguntando, oi, Jo, e a tal da salsinha? Que, inclusive, eu indico, né? Espera aí um pouquinho que a salsinha entra na depuração, tá, Márcia? Eu já falo. Aguenta a mão aí, não vai embora. Então, gente, coloca lá o iodo para que o ferro que tem nesse verde que você está usando muito não concorra com o ferro e nem concorra com... Não, peraí. Calma que eu embananei tudo. Volta. Você vai colocar o iodo para que você não tenha excesso de ferro com esse verde que você está usando, que vai concorrer com o iodo e vai fazer você ter hipotiroidismo, tá? Então, você vai colocar um pouquinho lá de Lugol, tá bom? Outra coisa, obrigado, a Márcia disse que tá adorando. Então, tá, fica aí, Márcia. Manda coraçãozinho, então. Aí tá, mas e a glicose? Eu faço como? Tá? Então, você tem duas opções. Ou você come um pedaço da fruta, enquanto você tá ali fazendo o teu suco, você já vai comendo um pedaço da fruta, que ela tem fibra. Ou você come umas 3, 4 castanhas, já é 3 opções, né? Umas 3, 4 castanhas mastigadas. Ou você compra a fibrazinha em farmácia de manipulação, ou em farmácia comum até. Tem Tamarine Fibras, que é um pozinho. Você coloca uma colher de cafezinho depois no teu copo. Pega o copo, coloca a colherinha lá e mexe e toma. Tá? Uma colherzinha de cafezinho bem rasinha é o suficiente, só para que a frutose dessas frutas que você quebrou a fibra não metabolize como glicose no teu sangue, tá bom? Isso vale para qualquer suco de fruta. Então, lá de tarde, eu tô querendo tomar um suco, eu faço um suco de melão. Bato o melão no liquidificador, eu quebrei todas as fibras, ou a melancia. Aí o que eu faço? Eu coloco uma colher de cafezinho, tá? Então, coloca lá a colher de fibra e manda bala, tá bom? Aí, tudo bem, vai metabolizar como frutose, tá? Deixa eu ver aqui o que a Márcia perguntou. Tal da salsinha, baixa a pressão, baixa mesmo, tá? Então, o detox, esse suco detox que o povo faz, tem que ter prudência. Não adianta também você tentar fazer um detox, vamos entrar na depuração, falando ainda do detox. Não adianta você tentar eliminar completamente, fazer um detox completo no teu organismo se você não limpar o trato digestório, o trato urinário, fazer uma desverminação, limpar de metais pesados. Não adianta você ficar a vida inteira fazendo esse suquinho simples do detox, tá? Então, o que vai numa verdadeira depuração? Que é aquela lá que eu indico, tá? Tem que pensar no trato digestório, tem que pensar nos metais pesados. E pesados não, a gente não fala mais metais pesados, a gente fala metais tóxicos. É vício falar metal pesado, porque o alumínio é um metal tóxico, é o metal que mais existe no mundo, tá? E ele não é metal pesado, ele é só um metal tóxico, um metal leve, né? Então, não adianta você fazer as coisas pela metade, vamos fazer bem completinho. Então, o que você vai colocar nessa depuração? Lembra lá a avó, a bisavó, que 1 ou 2 vezes por ano, ela catava toda a piazada é meninada, tá? Garotada, aqui na minha terra. Pegava toda a piazada e fazia uma depuração. Como que isso acontecia? Primeiro, ela dava um vermífugo. Então, ela dava um vermífugo, todo mundo da família tomava aquele vermífugo. Depois de 2 dias, ela dava um purgante, vou dizer, porque não era nem algo que ia soltar um pouco as fezes, era algo que ia dar daquela mesmo, sabe? Então, ela dava um depurativo que geralmente era o sal amálogo, né? O sal de Epsom, o potássio, que não é o potássio que eu indico para repor o potássio, tá bom? Tem diferença, percarbonato de potássio, cloreto de potássio, enfim, tá? Aí tá, então depois dava a dita cuja da diarreia e depois ela hidratava, né?
eu lembro, assim, de uma senhorinha que tinha lá perto da minha casa, quando eu era pequena, que daí ela dava água de coco. E eu ia junto no rebote do filho dela, né? E daí também fazia a ditacuja da depuração. Hoje, como que eu coloco a depuração para os meus pacientes, gente? Então, todos os meus pacientes fazem depuração quando começam o tratamento comigo e depois pode ser repetido uma vez por ano, tá? Por que essa depuração que eu coloco não pode ser feita com muita frequência? Eu vou explicar certinho para vocês, tá? Nessa depuração que eu mando fazer, ela vai coentro. Coentro, ele desaloja, ele faz uma depuração dos metais pesados, tá? E existe um dito cujo de um metal pesado bem perigoso, que é o mercúrio. E o coentro, ele mexe com o mercúrio. Entenderam? Então, por que não pode ser feito aleatoriamente e por todo mundo? Porque vai mexer com o mercúrio, tá bom? Então, o que eu coloco nessa quelação de metais tóxicos? Desverminação. Falei errado, desculpa. 2 xícaras de folha de coentro. Marca aí que eu vou ensinar a fazer bem certinho para ninguém fazer caca, tá? 2 xícaras de folha de coentro. 1 xícara de espinafre. 150 ml de água. 8 gotas de Lugol. 1 comprimido de ascaridil. E uma xícara de salsinha picada. Espera só um pouquinho, gente, que eu vou pedir para Camila, ó. Viu como o meu computador tá louco? Que agora ele tá dizendo que tá acabando a bateria, sendo que tá tudo ali. Mas pelo sim, pelo não, eu vou pedir para colocar, tá? Só um pouquinho. Quer ver como eu chamo ela 2 vezes, ela só escuta na segunda. Coisa de adolescente. Camila! Oh, milagre, ela escutou na primeira. Filha, Dali, coloca o carregador aqui pra mãe, porque senão vai acabar a bateria no meio da minha live, tá? Olha lá, a Gisele tá falando da carambola, pra eu não esquecer da carambola, né? Deixa eu falar já da carambola enquanto eu coloco aqui, tá? A carambola, ela tem uma enzima, que agora eu não lembro o nome, que ela se deposita no... Não deu certo, viu, Camila? Vou colocar ainda. Tá. Que se deposita nos rins. Inclusive, quem faz hemodiálise, quem tem problema nos rins, a carambola é proibida até pela medicina convencional. É a única fruta... Obrigada, filha, deu certo. É a única fruta que a medicina convencional proíbe para quem faz hemodiálise. Tá? Então, a pessoa pode ir a óbito se ela comer carambola e os rins não estiverem funcionando bem. Entendeu? Então, carambola é uma fruta que não presta. Ela serve para quê? Para enfeitar o prato. Adorno de prato, adorno de copo. Depois você pega ela, pega a estrelinha linda e maravilhosa e deixa lá, não come, que vai te fazer mal, tá? Carambola não presta. É uma delícia, eu gosto, adoro. Mas eu não como, não deixo meus filhos comer e eu sempre falo, explico que não pode comer. Infelizmente, nem tudo que é gostoso é saudável, tá? Então, voltando lá na depuração. Então, essas 2 xícaras de folha de coentro, é melhor que seja o coentro fresco. Ah, mas eu já procurei o coentro em todos os lugares da minha cidade e não acho. Aí você usa a bolinha mesmo. Aí você vai usar 2 colheres de bolinha, tá? Da sementinha. Mas o melhor é que seja realmente as folhinhas, tá? O coentro que vai trabalhar os metais pesados, que vai tirar os metais tóxicos, tá? Aí, 1 xícara de espinafre. O espinafre, ele tem propriedades depurativas. Então, ele vai penetrar no tecido intersticial, que é o riozinho onde fica mergulhado as células, para fazer uma limpeza. Aí você vai colocar a aguinha, né? 8 gotas ou 6 gotas de Lugol, de 6 a 8 gotas. 1 comprimido de ascaridil. Por que ascaridil? Porque o ascaridil, ele não é só um vermífugo, tá? Ele tem, o off-label dele também é de subir a imunidade. Ó, chegou meu amigo Jobson. Oi, Jobson, querido, lindo, beijo. Então, você vai colocar ele... Nossa, olha só, o Jobson tá muito... Minha mãe manda coração, quero coração, não quero só joinha, quero coração. Então, o ascaridil, você vai estar matando 2 coelhos com uma cacetada só, tá?
Então, porque você vai aproveitar e já vai dar uma subida na tua imunidade, tá bom? Mas, né, vamos aproveitar e falar uma coisa. E se eu for fazer isso para uma criança? Ou eu sou professora, eu tenho muito contato com piolho, né? Posso aproveitar essa mesma depuração e já colocar a revectina. Marca aí, um vermífugo que se chama revectina. Se a criança está com parasita piolho e toma revectina, os piolhos caem, tá? Aí uma dica aqui de quem já foi professora, chapinha tira as lendas, tá? Não precisa ficar judiando da criança, não. Vai lá no cabeleireiro, faz chapinha que sai tudo as lendas. Mas quando a revectina ela é usada junto com o Lugol nessa depuração, ela deixa a criança imune aos piolhos por uns 6, 8 meses. Tá? Então, aí você não vai dar para a criança toda semana essa depuração, como eu vou indicar para os adultos. Você vai dar uma vez a cada 6 meses, mais ou menos, tá bom? E a salsinha, ela vai fazer uma limpeza no trato urinário. Eu tenho um paciente, o Doa Marques, que a creatinina e a ureia dele estava tão alta, e ele tem um tumor no rim ou na bexiga, agora não lembro, e o médico queria, no rim, o médico queria tirar o rim dele. E aí eu falei assim, vamos fazer o seguinte, Doa, vamos fazer um tratamento com salsinha por um determinado tempo, para ver se a gente consegue colocar essas tuas taxas no lugar. Pede um tempo pro teu médico. Ele foi lá, pediu um tempo pro médico, obviamente não falou que ele ia usar algo tão simples assim, ele contou lá uma historinha pro doutor, e o doutor concordou em esperar um tempo para poder fazer a cirurgia. E nós fizemos esse trabalho com a salsinha, né, num protocolo diferente, daí me procure se você tem esse problema, porque daí é um protocolo mais delicado. Fez e tá lá, o Doa não fez a cirurgia, tá muito bem, né, e graças a Deus nós livramos ele com uma coisa tão simples que é a salsinha, gente, tá? Olha lá, a Márcia dizendo que usa a revectina e que ela é maravilhosa, né? Eu fui professora de criança pequena, bastante tempo. E pensa num ser humano piolento. O piolho passava lá na esquina, eu já estava com piolho aqui, tá? Então, depois que eu descobri a revectina, aí eu nunca mais peguei piolho, porque era um tormento, gente. Eu pegava piolho, daí naquela época eu não tinha conhecimento da titacuja da chapinha, então eu precisava que a minha mãe, a princípio, quando eu era mais novinha, e depois o meu marido limpava a minha cabeça, tirava as lendas, porque eu pegava piolho direto. Tem uma teoria que eu não sei se é verdadeira, né, que diz que quem pega muito piolho é porque está com deficiência de vitamina B12. Tá? Eu não sei se é real isso, mas até convém, se vocês têm contato aí com as pessoas que têm bastante facilidade em pegar piolho, que façam um exame para ver se não está com deficiência de B12, né? Porque onde a fumaça às vezes tem fogo, tá? Tá, então a depuração, por ela ter coentro, vai ser feita da seguinte forma. Para o adulto, tá? Uma vez por semana, por 8 semanas. Então, durante 2 meses, você vai fazer essa depuração, da qual eu falei, uma vez por semana, em jejum. Se o teu intestino funciona direitinho, você pode coar. Se ele não funciona direitinho, você vai tomar com os pedacinhos do espinafre, tá? Manda bala lá uma vez por semana. Fez 8 vezes, chega, para. Só pode fazer de novo o ano que vem. Por quê? Porque você vai poder... pode estar contaminado com mercúrio. E o mercúrio, quando ele está quietinho lá no teu cérebro, ele nem incomoda. Ele está lá quieto e não está fazendo mal nenhum. Aí a gente vai lá e desaloja ele e dá a nheca, tá? Então, é melhor não abusar, tá? Então, vai fazer só essas vezes, porque aí é seguro que vai tirar os metais pesados que estão nos outros órgãos, mas não vai mexer nos metais tóxicos, no mercúrio que pode estar alojado no cérebro. A Daniela Tigre. A Daniela também, ela está dizendo que ela também sempre teve sangue doce para piolho.
Ainda tem, Daniela? Se ainda tem, vamos fazer um exame aí de B12 para a gente ver como é que tá o negócio, né? Eu não lembro se a Daniela não. A Daniela não é... Deixa eu ver. Ela não é paciente oncológico. Ela é terapeuta. Você é terapeuta, Dani? Né? Estou vendo a primeira vez, Dalva, e estou amando, queria depuração. Então, depois eu vou colocar aqui até a receitinha da depuração. Mas o que vai? Vai 2 xícaras de folha de coentro, uma xícara de salsinha, fresca também, 1 xícara de espinafre, 150 ml de água, 8 gotas ou 6 gotas de Lugol, 1 comprimido de ascaridil, tá? Então, é isso que vai. Mas depois eu coloco ali para vocês, né? Tá? A fibra, qual que é o nome da fibra que eu falei do detox? Tamarine fibras, tá? Mas não precisa ser tamarine fibras, que seja fibrinha em pó. Não, tá, Daniela, você é terapeuta? Eu não lembro direito. Eu sei que nós conversamos bastante já, mas eu não lembro se você é terapeuta. Tá. Que você não era paciente oncológica, eu lembrei. Vamos lá, agora. Agora o bicho vai pegar. Nós vamos falar de limpeza de fígado e vesícula. Se você procurar na internet, tem um monte de protocolo para limpeza de fígado e vesícula. Se você olhar no YouTube, você olha vídeos nojentos de pedras que foram retiradas do fígado e da vesícula, tá? Funciona esses protocolos? Sim, funciona. Jô, você indica, me passa um protocolo? Não passo. Ah, Daniela, eu sabia, Daniela, que você era terapeuta ortomolecular. Então, ajuda aí, tá? Então, carambola, já falei da carambola, Gisele, onde é que você estava? Eu falei da carambola, menina. Falei que carambola deposita no rim, tem uma enzima que é perigosa, né? Tá. Então, voltando lá na limpeza do fígado e vesícula. Você indica, João, me passa um protocolo de limpeza de fígado e vesícula? Não. Por quê? Porque a gente não pode fazer isso em casa aleatoriamente. Porque é muito perigoso. Primeiro, né? A vesícula, os dutos dela, ela tem alguns milímetros. Você pode ter uma pedra que seja maior do que o duto da vesícula. O que vai acontecer? Ela vai saindo ali e vai entupir, tá? Entope. Olha lá, a Gisele disse que estava dormindo de olho aberto. Depois te pergunto por que meu filho ama carambola. Não durmo desde ontem. Então, agora, depois da live, você vai descansar, Gisele, porque a tua live ontem foi bem pesada, né? Como eu tinha falado no outro vídeo, vocês estão de parabéns pela paciência que vocês tiveram com os internautas, né? Perguntas inconvenientes, perguntas insistentes, que até eu saí, porque eu estava vendo palavras de baixo calão e eu não gosto disso, e eu acabei saindo porque eu não tenho paciência, eu ia acabar falando besteira. Então, parabéns ontem pela paciência de vocês. Tá. Olá, o Tarles falando oi, Jô, oi. Depois você vê o resto, viu que chegou atrasado, mocinho. Tá, então, os dutos da vesícula podem ser menor do que a pedra que você tem. Vai sair ali e vai entupir, vai ficar parado. E isso pode levar uma pessoa a acender todas as luzinhas. Tá? A pedra presa no duto da vesícula pode levar a pessoa a óbito em 4 horas, tá? Então, se acontece de ficar ali a pedra parada, a pessoa tem 4 horas para correr para o hospital e perder a sua vesícula. Quanto ao fígado, por que não pode fazer essa limpeza de fígado e vesícula aleatoriamente em casa? Por quê? O fígado não tem dutos. Então, ele sai rasgando tudo, tá? A pedra vai sair rasgando tudo. Tem maneiras de você fazer isso em casa com segurança, ou você procura um terapeuta, um médico que saiba fazer isso com segurança. Você vai ficar em observação por 3 dias. O correto é, inclusive, ficar com você. Eu já fiz esse procedimento em algumas pessoas. O que eu fiz quando eu fui fazer? Eu peguei essas pessoas ficaram hospedadas aqui na minha cidade
e eu ia levar a refeição, ficava num lugar isolado, eu ia levar a refeição, eu ficava lá a maior parte do tempo, essa pessoa estava em constante observação, para que se acontecesse algum problema, alguma intercorrência, nós iríamos correr para o hospital imediatamente, tá? Então, se você tiver um acompanhamento, pode fazer a limpeza de fígado e vesícula. Em casa é loucura, gente, é risco, não faça, por favor. Mas também, se você está com pedra na vesícula, não vai lá e arranca a sua vesícula e joga no lixo, não. Por quê? Ela serve, sim, para alguma coisa. O que a medicina convencional acreditava até pouco tempo? Que a vesícula não servia para nada. Que era um órgão que estava ali e que se tirasse não ia fazer diferença nenhuma. Hoje se sabe que ela é crucial, indispensável para a fixação da vitamina D3. E a vitamina D3 é responsável por centenas, né, 300 funções, mais de 300 funções no organismo. Não, 300 é o magnésio. Mais de 200 funções no organismo, tá? Então, quem perdeu a vesícula? Ai, Jesus do céu, e agora, Jô? O que você está me falando? Eu tirei a vesícula faz 2 anos. Faz um exame de D3, de hidróxido 25, para você ver como é que tá. Tá baixa, gente. Entendeu? Então, o que você vai fazer? Você vai tomar sais biliares. Não precisa entrar em pânico, porque você tem como fazer com que você consiga fixar a vitamina D3 mesmo sem vesícula, tomando sais biliares. Você vai tomar 100 miligramas de sais biliares no almoço, 100 miligramas no jantar. Ou você pode, ou você toma a cápsula, ou você abre a cápsula na sua comida. Que gosto que tem? Nada, nenhum. Tem gosto de cuspe. Tá? Então, pode colocar lá na sua comida que não tem nenhum problema, tá bom? Olha lá, a Daniela falando. É ruim com a vesícula, pior sem ela. Olha lá, a Marinete Gonçalves dizendo que está amando. Manda os coraçãozinhos aí, então, Marinete. Agora a Marinete está perguntando ali. Você já falou da gordura no fígado? Peguei o vídeo agorinha, estou amando. Não falei ainda da gordura no fígado. Vou falar agora, tá? Então, o que acontece? Para você fazer uma limpeza de fígado e vesícula, desde a esteatose, a gordura no fígado, até as pedras, o que você vai fazer? Você vai usar vitamina E, tá? Aí você acha que você vai precisar de receita, tá? Daí você pede para mim que eu te dou. Você vai usar vitamina E, azul de metileno, Lugol e magnésio. Obrigada pelos coração! Então, gente, faz isso que você vai ter sucesso. Eu tenho um protocolo para você fazer. Não vai ser igual a limpeza de fígado e vesícula que a gente vê os protocolos aí na internet. Não vai sair as pedrinhas e você vai ver as pedrinhas. Nós vamos dissolver essas pedrinhas, tá? E vai demorar um tempo mais. Você vai fazer 3, 4 meses para você se livrar. Mas é melhor do que você perder a tua vesícula, né? Porque, que nem a Dani disse, é ruim com a vesícula, pior sem ela, tá? Então, não tem como você ir tirando, fazendo retirada de órgãos, que todos os órgãos são necessários. Para você ter uma ideia, até o apêndice, né, que é aquela tripinha lá no intestino, que aparentemente ela não serve para nada, ela tem função sim, porque se a pessoa tem uma crise muito grande de diverticulite e ela faz bolsões de ar no intestino e ela tiver o apêndice, ou aquele ar vai todo para o apêndice e não estoura o intestino. Agora, se ela não tiver, isso vai estourar o intestino, aí dá uma colite, a pessoa pode vir a óbito. A Márcia Martinelli diz que tá legal em usar os sais biliares porque ela gosta de guspe. Eu também, eu tomo guspe o dia inteiro. Tá, então, gente, para esteatose, para gordura no fígado, a vitamina E e o azul de metileno é mágico. Eu tenho visto resultados maravilhosos com o azul de metileno. Agora, não compra o azul de metileno, violeta genciana da farmácia, feito lá prontinho, tá? Tem que ser grau USP ou grau PA, 90 microgramas, uma gota diluída em água antes do café da manhã e outra antes ou depois do almoço, tá? Isso, Gisele, o trabalho da Gisele é não dormir. Ela tem que, para ela não dormir, ela fica mandando coraçõezinhos para mim, tá bom? Então, que bom. Tá. Eu também sofro disso, viu,
Gisele. A Gisele diz que ela não dorme, porque ela não consegue deixar os pacientes sem respostas. Então, eu também tenho que me policiar, que às vezes dá umas brigas, sabe? Que vocês nem sabem, porque de noite, marido querendo namorar e eu com o celular na mão. Aí eu levo umas broncas, né? Então, ou ele fala assim, olha a criança falando! Porque o Ícaro está perguntando alguma coisa, a Camila está perguntando alguma coisa e eu estou respondendo o paciente e não estou prestando atenção. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado, Gisele, porque se a gente adoecer, se a gente perecer, se a gente desconectar, né? Aí muito mais gente vai perecer do que essas pessoas que podem esperar um pouquinho, tá? Ó, Neide, estava sentindo sua falta, que bom que você está aí, que seja bem-vinda. Depois você vê o que você perdeu, hein? Ai. Tá, então a limpeza de fígado e vesícula, não tentem isso em casa. A desverminação, vamos voltar lá na desverminação. Gente, os médicos brasileiros, eles estão entrando na onda dos médicos norte-americanos. O que está acontecendo? Dizendo que não precisa tomar vermífugo. Eu já vi pediatra falando que vermífugo é para quem não tem saneamento básico. Tá? E qual que é o risco de você ser contaminado com algum verme? Você pode ser contaminado com algum verme pelos hortaliças, você pode ser contaminado por andar descalço, você pode ser contaminado por comer no restaurante, você pode ser contaminado por uma carne, um peixe. Ontem estavam compartilhando um vídeo que eu nem compartilhei porque ia causar pânico, né? Porque estava horrível o vídeo. Era um peixe cru e a pessoa estava tirando os vermes do peixe com uma pinça. Né, de tão contaminado que estava o dito cujo do peixe. Então, através da comida oriental, crua também, um bife mal passado. Ah, Jomel, Jesus do céu, eu não vou ver tuas lives mais, porque você fica falando que a gente não pode comer nada, né? Então, não, gente, vai comer, tem que comer, vai fazer o quê? Às vezes a gente precisa comer fora, né? Eu por exemplo, eu não tenho muito tempo para cozinhar. Então, o que eu preciso comer? Pelo menos umas 3, 4 vezes por semana eu como fora. E o que acontece? Além do que é mais econômico em Tijucas do Sul comer fora do que você fazer comida em casa, tá? Fica a dica aí para os tijucanos, façam uma pesquisa para vocês verem isso, que eu fiz isso na ponta do lápis. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma desverminação. Quando? Só nos meses que não tem R. Não, isso aí é uma coisa que as vovós inventaram para que fosse feito pelo menos uma vez por ano a desverminização, tá? Desverminação. Ô, palavrinha ruim de falar. Então, elas inventaram isso para que as mães, né, as filhas delas não esquecessem de fazer isso com os netos, né? Então, quando que você desvermina a tua família? Nos começos das estações. Então, começo de primavera, começo de outono, começo de verão, começo de inverno, tá? Você desvermina. Sempre depois da lua cheia. Por quê? Jô, eu sabia que tu era bruxa, agora tu vai falar aí que só pode depois da lua cheia. Não, gente, tem uma explicação científica para isso, tá? Por que depois da lua cheia? Porque os vermes, eles agem como os anfíbios, tá? Então, eles têm uma migração durante a lua cheia. Então, chega lá, depois da lua cheia, eles estão todos no intestino, no trato digestório. Durante os outros períodos, eles estão aonde? Eles estão no sangue, eles estão no cérebro, eles estão no fígado, né? Então, fica mais difícil, com o vermífugo, tirar eles. Tá? Então, depois da lua cheia, aí você consegue pegar eles no intestino, no estômago, fica muito mais fácil, tá? Tá, eu dou o vermífugo e pronto, uma dose única, tá bom? Obrigado? Não. Então, o que você pode fazer? Aproveita e faz essa depuração, ou você dá hoje o vermífugo, e daqui a alguns dias, de 5 a 7 dias, você repete, tá? Por quê? Porque pode ter ficado larvinhas, tá? E essas larvinhas vão fazer com que... Ó, tem um mosquito aqui. Vai fazer com que você perca
eles, tá? Então, você mata os vermes, mas fica as larvinhas, né? Aí não deu. Aí você pode usar o ascaridil? Pode. Só que o ascaridil, ele não mata giardias, tá? Quando eu era pequena, eu quase morri, porque eu nasci com giardia, sim, isso existe, tá? E não havia nada, acho que eu já contei isso, mas tá. Não havia nada que conseguisse fazer com que eu curasse, né? Dessa giardia, dessa contaminação. Aí foi um médico que era um residente, meu pediatra entrou de férias, deixa eu contar a história. O meu pediatra entrou de férias e no lugar dele ficou um residente. E o residente olhou lá o meu prontuário e eles até brincavam, dizendo que eu não tinha um prontuário médico, eu tinha um dicionário médico. Eu sempre fui muito doentinha desde que eu nasci. Aí ele olhou lá o meu dicionário e falou assim, olha, mãe, nós já demos todos os remédios infantis, né, pediátricos, para ela. Não funcionou. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar o determinado lá remédio, que eu não sei qual que era, e você vai dar 1/4 do comprimido uma vez ao dia, por 15 dias. E assim a minha mãe começou, cortava o comprimido em 4 e dava 1/4 do comprimido para mim. Aí ela saiu, foi fazer o rancho, né, que eles falavam, com meu pai, e deixou a minha irmã mais velha, a Sônia, cuidando de mim. E falou para ela assim, olha, dá 1/4 do comprimido para Josélia, depois do almoço. E o que a minha irmã entendeu? Dá 4 comprimidos para Josélia depois do almoço. E assim ela fez. Eu tomei os 4 comprimidos e fui brincar com a minha amiguinha, que era 2 casas para baixo. Era uma ladeira, eu fui brincar lá com ela, 2 casas para baixo. E daqui a pouco começou a me dar um ruim no estômago. Eu lembro, gente, como se tivesse sido ontem isso. Começou a me dar um ruim no estômago. E eu corri para casa e no meio do caminho, naquela ladeira, eu já comecei a vomitar e fazer cocô. E o mesmo líquido preto que eu fazia cocô, eu estava de sainha, né? Então escorreu tudo pelas pernas. O mesmo líquido preto que eu fazia cocô, eu vomitava. Aí eu vomitei, não sei quanto tempo, me senti muito mal, desmaiei, minha irmã me dava água e eu desmaiava de novo e foi um auê. Aí o que aconteceu? Aí a minha mãe chegou, ficou desesperada, né? E me levou para o médico. O médico falou assim, ó, agora o que a gente pode fazer é só hidratar, né? Vamos hidratar porque não tem o que ser feito, já tá eliminando tudo aí, o que foi a mais. Gente, foi a cura. Nunca mais eu tive giardias, né? Então, foi um erro que deu certo. Não tentem isso em casa, tá bom? Então, a giardias, ela é um bichinho difícil de matar. Aí tem um monte de medicamento, de vermífugo, que é específico para ela, tá? O Sequinizol, Giarlan, benzoil, metrodinazol, um negócio assim e tal. Enfim, tá? Se precisar de uma receitinha, você fala comigo que daí eu dou, que eu não vou conseguir pronunciar tudo isso daí. Tá bom? Então, daí tem vários vermífugos que são específicos para as giardias. Olha lá, o Tarles colocou uma colocação bem interessante, né? Ele é customizado e faz exame de fezes periódicos e não tem vermes, né? Que bom, né, Tarles? Só que agora eu vou te dar uma notícia ruim. Se prepara, amigo. Olha, a probabilidade de numa amostra de fezes você pegar o vermes que você está contaminado é de 10%. Por quê? Porque ele pode estar em outros lugares. Lembra que eu falei para vocês que ele pode estar em outros lugares, não no intestino? Então pode ter um verme que não vai aparecer em exame de fezes nenhum. Aí tem lá no exame de sangue, no hemograma, tem lá eosinófilos, né? Que dá uma pista se tem ou não, se está contaminado com vermes, tá? Mas isso só quando ele já provocou alguma inflamação. Então, mesmo que dê negativo, o teu eosinófilos, né? E mesmo que dê negativo o teu exame de fezes, eu sugiro que você... Eu vou explicar.
Eu sugiro que você tome sim o vermífugo, porque você pode estar contaminado mesmo sem saber, tá bom? Então, será que eu falei tudo, gente? Eu acho que eu falei, né? Tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta que aparece aqui no celular e que não aparece no notebook, porque está acontecendo isso meio que direto. Vão perguntando aí, gente, se tiver alguma dúvida. Ver os 20 comentários. Gi, você tá aí ainda? Que eu te dou uma colher de chá, tá? Ali, ó, mandando coraçõezinhos. Então, eu vou contar. Vou falar de novo da carambola, tá? A carambola tem uma enzima que ela se deposita no rim, tá? E, inclusive, quem faz hemodiálise, quem tem problema no rim, os médicos convencionais já falam que não é para usar carambola. Uma pessoa que não tem o rim funcionando bem, que faz hemodiálise, né, que não funciona o rim, se ela comer carambola, ela vai a óbito. Então, de tão feroz que é a bichinha. Então, para que serve carambola? Para colocar bonitinha no prato. Gi, teu filho adora, eu também. Mas não dá, infelizmente, a notícia triste não pode, tá? Então, carambola não pode, não é uma fruta, é alguma coisa que não deu muito certo, né? Para alguma coisa, Deus inventou ela. Acho que é para deixar bonitinho o prato, né? O copo também, quando coloca aquela estrelinha, fica uma graça. Mas não é para comer a carambola, porque pode dar problema no rim, sim. É bem perigosinha. Tá bom? Entendeu? Tá. Deixa eu ver mais alguma coisa